Fala, galera! Você que gosta de curtir, comentar e compartilhar, está no ar o nosso Mercado Fox. Seja muito bem-vindo. Você já sabe, toda terça e quinta, 11h45 da manhã até meio-dia e 45, um pouquinho antes de rolar a bola para o Fox Sport Rádio. Eu e, claro, Rodrigo Cassino, estamos nessa, sempre trazendo informações para você, mas gostei da música, gosto da trilha, já entra no clima para a gente rodar o nosso Mercado Fox. Mas tem um recado para você. Olha ele aí, Cassino! Fala aí, Cassinão, tudo bem, amigo? Satisfação, Fábio Azevedo, muito bom dia, amigos do Mercado Fox. Olha, o futebol tá parado, né? Voltando aos pouquinhos, engateando ainda esse retorno, mas o mercado segue agitado. Os Atléticos, o Paranaense e o Mineiro, de olho em joias do futebol da Argentina. Daqui a pouco eu conto quem são esses jogadores, viu, Fábio Azevedo, amigos? Ah, você já chega internacional, Cassino, já chega mandando informação e daqui a pouquinho, já que o senhor falou em mercado internacional, eu não sei se vamos, vale. Tô olhando aqui, vale chancelar. Bomba do dia, Cassino, segura essa aí, ó. Cassino tá sentado, não tá, Cassino? Sim, senhor. Para não cair da cadeira. O Mister Jorge Jesus acabou de renovar com o Flamengo, deu o dia do Fico, a galera soltou foguete e tal. Mas olha aí, a campanha do Benfica, o ex-clube do Jorge Jesus, está lá no nosso site, no foxsport.com.br. E uma multa pequena, entre aspas, podem tirar o Mister do Flamengo. Como assim, Azevedo? Porque os jornais portugueses, inclusive hoje as capas dos jornais, os periódicos todos, os sites portugueses, Record, a Bola, o Jogo, todo mundo noticiando o seguinte, o Rodrigo Cassino, que o Bruno Lage está prestigiado. A gente sabe quando significa isso, né? O cara perdeu a liderança para o Benfica e quem é o sonho de consumo? O gajo que está no Mengão. E a multa, Cassino, segundo me informaram, até dezembro, 3 milhões de euros. Mas se passar de dezembro algum clube quiser contratar o Mister, ela cai para 500 mil euros. 500 mil, 3 milhões, vamos fazer conta. Mas eu quero entender o seguinte, eu acho que o Mister não larga o Flamengo agora. Ele acabou de renovar. Ou eu estou errado, Cassino? Ah, você está absolutamente certo. Muito difícil o Jorge Jesus largar agora o Flamengo, com um contrato fresquinho na gaveta, para voltar ao futebol português. Até porque o Flamengo tem sonhos mais altos do que o time do Benfica. O Flamengo sonha em Libertadores e sonha em Mundial. O Benfica não sonha. Quer dizer, pode até sonhar, mas não é favorito, não é nem candidato a conquistar a Liga dos Campeões nessa temporada e nem na próxima. O Male briga pelo título português. Está tropeçando mais que não sei o que nesse retorno ao futebol, o time do Benfica. Ou seja, o projeto Flamengo é muito mais interessante. Ah, mas o Benfica está na Europa, está na terra dele. O fato de ser na terra dele pode ser algo que desequilibra essa situação. Mas o Flamengo é tão grande, ou até maior do que o Benfica. A camisa do Flamengo é tão pesada quanto a camisa do Benfica. E repito, o projeto Flamengo
é maior do que o projeto Benfica neste momento, neste estágio do futebol mundial. E o torcedor do Flamengo, a diretoria do Flamengo e o elenco do Flamengo vão ter que se acostumar, porque essa é a nova novela do futebol brasileiro. A gente tem uma novela que parece que já acabou, né? Que é o retorno do Adriano. A gente tem uma novela que tá male-male, que é a volta do Valdívia pro Palmeiras. Uma novela antiga que tá voltando à tona é a volta do Robinho ao Santos. E essa novela é novinha. Fica ou não fica? Volta pra Europa ou permanece no Flamengo? Essa novela vai render muito, mas creio que ele cumpre o contrato até metade do ano que vem. Se por um acaso isso não vai acontecer, acho muito difícil, o Flamengo começar a ir muito mal das pernas, a diretoria pode demiti-lo, no futebol brasileiro você sabe, né? A verdade dura de 15 minutos a meia hora. Ou seja, 5, 6 derrotas seguidas, uma eliminação precoce numa competição, pode acarretar na saída do Jorge Jesus. Ou um desentendimento, diretoria Jorge Jesus. O que eu duvido que vai acontecer, o Mister fica até metade do ano que vem, viu, Fábio Azevedo? Eu também acho, Cassino. Eu acho que ele não largaria agora. Mas, enfim, o Benfica tem esse sonho antigo de ter de volta o Jorge Jesus um dia, e esse dia pode chegar, pode se aproximar. Agora, olha só, gente, daqui a pouquinho eu tenho uma informação, porque está rolando uma reunião na Conmebol, e a gente sabe que a Libertadores, ela tem como, desde o ano passado, quando o Flamengo conquistou, jogo único na final. E nesse ano está marcado para o Maracanã. Maracanã, Rio de Janeiro, pandemia, público. Então a gente vai aguardar. Daqui a pouquinho vou trazer informações. Será que a final pode mudar de sede? Daqui a pouquinho, aqui no nosso Mercado Fox. Porque, Cassino, se é um sonho do Benfica ter o Jorge Jesus, eu ficaria muito surpreso se ele fosse agora, justamente por isso que você falou, e quero a participação da galera, que vai mandar a opinião e vai pintar aqui na nossa tela já, na tela do nosso Mercado Fox, no Twitter, do Facebook e também do YouTube. Por quê? Se ele está assim engasgado, ele quer ganhar o Mundial, via Flamengo, ele tem totais condições de ganhar a Libertadores e voltar ao Mundial. Pelo Benfica, ele teria que começar esse caminho para no ano que vem, ele, via a Liga dos Campeões, com um time muito mais forte, almejar isso, porque hoje o Flamengo é a realidade. O Benfica seria um sonho. É mais ou menos por aí que você pensa também, Cassino? É, mais ou menos por aí. O projeto Libertadores e Mundial, principalmente, para o Jorge Jesus, é muito mais próximo dirigindo ao Flamengo do que esperar mais uma temporada inteira para conseguir montar um Benfica, saber se esse time vai da Liga, porque não é garantia também que ele vai chegar no Benfica, vai indicar esse, aquele outro, e provavelmente, se ele fosse, alguns jogadores do Flamengo ele indicaria também, e que não seriam baratos para o Benfica. Eu não sei se o Benfica está com essa grana toda, para montar esse time da Liga, para ganhar a Liga dos Campeões. Não é qualquer campeonato, não. Se a Libertadores é duríssima, é disputadíssima, a gente sabe muito bem que a gente acompanha muito de perto aqui no Fox Sports, a Liga dos Campeões com os gigantes, acima do bem e do mal, como o Real Madrid, como o Juventus, como o Barcelona, como o próprio Bayern de Munique, esses times europeus top de linha. O Benfica não está hoje, nos anos 60 esteve nesse patamar, na época do Eusébio, mas hoje não está nesse patamar de primeira prateleira do futebol da Europa. Ele vai ter que remar muito para levar o Benfica a esse estágio. Já com o Flamengo, ele conseguiu elevar o Flamengo ao primeiro patamar da América do Sul. O Flamengo hoje, entre qualquer competição da América do Sul, principalmente, obviamente, a Libertadores, como o grande favorito. E até pelo estilo, pelo jeitão dele, pelo caráter que a gente percebe no Jorge Jesus. Creio eu que ele não ia agora, logo depois de anunciar, antes mesmo da assinatura do contrato, a permanência dele, Fábio Azevedo e amigos, ele não ia largar tudo e voltar para o Benfica, voltar para Portugal. Pelo estilão de ser do Jorge Jesus, creio eu que ele não faria isso. Eu também, eu estou nessa linha aí. Mas aí eu faço uma pergunta para você, torcedor, que está curtindo o nosso Mercado Fox. Se o Jorge Jesus aceitasse, não, eu quero ir embora, porque essa pandemia no Brasil está descontrolada, eu sou grupo de risco, eu sou uma pessoa mais velha, eu vou embora, agradeço tudo que o Flamengo fez, mas eu vou embora. Quem você, torcedor, indicaria? Pô, esse cara seria um bom nome para o Flamengo. Qual seria a sugestão que você tem? Manda, aqui vai aparecer
na nossa tela, via Twitter, via Facebook ou YouTube também. E daqui a pouco, hein? Arthur a caminho da Juventus, Pjanic a caminho do Barcelona, ou pode melar essa venda? Porque o Grêmio está assim, ó. Assim, porque vem dinheiro pesado. E daqui a pouco também, hein? Vamos falar sobre a final da Libertadores. Pode mudar de sede? Você vai entender tudo aqui no nosso Mercado Fox Cassino. Porque se o Mister for embora agora, significa que ele dará as costas para o Flamengo. Mas alguns jogadores já deram as costas sem chegar ao Flamengo. Como assim, Azevedo? Eu vou explicar. Coloca o Gemerson aí na tela, no nosso site, foxsport.com.br. O zagueiro Gemerson revelou ter recusado uma proposta do Flamengo do ano passado, ou seja, ele teria sido campeão brasileiro, campeão da Liberta, campeão da Recopa, da Supercopa, e muito bem, obrigado. Veio o Pablo Mari. Mas o zagueiro Gemerson, que explicou aí os motivos dele, não foi o único não, Cassino. Sabe por quê? Olha essa lista aí que a gente vai botar na tela, que o nosso Brandon Klein, que é o nosso diretor da live, fez pra gente. Esses também, Cassino, não aceitaram. O Fred, quando estava no Atlético Mineiro, antes de ir para o Cruzeiro. O Arana, quando estava no Sevilha. Mais recentemente, o Balotelli, que preferiu jogar no Brecha, na sua cidade, já foi mandado embora. E agora o Gemerson. Será que nem todo mundo tem um sonho de jogar no Flamengo? Ou não aguenta a pressão e a camisa pesa, ô Cassino? A gente tem que ver como foi cada situação, né? O Gemerson tem o contrato dele amarrado lá no Mônaco. Não seria fácil tirá-lo. O Fred, sinceramente, precisava ver o momento que ele vivia. Ele estava já no Cruzeiro, quando recebeu essa proposta? Ele estava no Atlético e ia para o Cruzeiro. A segunda explicação dele é a ligação muito forte com o Fluminense. Ele não queria ter esse embate, vamos dizer, com o torcedor. É um momento plausível. O Arana preferiu ir para a Europa. O Balotelli não dá para entender muito. Não, mas o Arana estava... O Arana estava no Sevilha. Europa. Já estava lá. Então, de repente, o Arana, ele estava naquela história. Vou me firmar na Europa. Vou tentar uma carreira longa na Europa. Ele jogou no Sevilha, não deu certo. Passou, né, pela Atalanta, de passagem, também não deu certo. Ou seja, é um motivo também plausível. O do Fred é demais, hein? Acho muito legal isso. Tem ligação com o Fluminense, não vestiria a camisa do Flamengo. O Balotelli quis ir para a cidade dele, quis ter um reinício de carreira, e também, creio eu, que foi um motivo pessoal, vamos dizer assim, do Balotelli, mas olha, Brett ao Flamengo disparado, mas faz favor. E o Gemerson joga no Mônaco, é aquela coisa. Ele imaginou de repente assim, o Tite olha mais para os jogadores que atuam na Europa do que para os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Então, de repente, eu posso ter um retorno à seleção. Não teve. Esses jogadores podem ter se arrependido, mas o Flamengo não se arrependeu de nenhum desses jogadores não ter vestido a camisa do Flamengo. O Flamengo não necessitou. O Balotelli talvez atrapalharia até o sucesso do Gabigol, assim como o Fred. Se viesse o Arana, não viria o Felipe Luiz, que é um jogador de uma segurança e uma regularidade extraordinária, apesar de não ter mostrado ainda no Flamengo tudo o que sabe. Talvez o Gemerson, 27 anos, é muito bom zagueiro, está meio que escondido lá para os olhos brasileiros no Mônaco. Esse sim talvez fosse um cara que o Flamengo fala, ele poderia ter jogado aqui. Mas como o Flamengo acertou em cheio na contratação do Pablo Mari, olha, o Flamengo não se arrepende, né? A palavra não é nem arrepende, né? Não se lamenta de não ter conseguido as contratações desses jogadores. Talvez os jogadores sim se arrependam de não terem vestido a camisa do Flamengo. Olha, daqui a pouquinho, hein? Torcida alvinegra de Minas e do Rio de Janeiro. Notícias do Atlético Mineiro e também do Botafogo. Botafogo S.A., reforços já. Você vai entender aqui no nosso Mercado Fox. Notícia de agora, Cassino. Renovação do contrato do Pires da Mota. Informa o Vinícius Ribeiro do nosso site foxsport.com.br. Uma renovação automática, mas já acertada. E ele fica até 2022. Inclusive, já saiu no vídeo o Pires da Mota, que é sempre uma opção ali para uma reserva do Ilharão, eventualmente do próprio Gerson. Tem o Thiago Maia. Então, Thiago Maia e Pires da Mota estão por ali.
Agora, olha aqui, Cassino, eu falei ainda há pouco de dinheiro, né? Você também citou a questão do Pablo Mari. Além desse dinheirão que vai entrar do Pablo Mari, o Flamengo recebe parcelado outras vendas. Felipe Viseu, Renier, Vinícius Júnior, está lá no nosso site. O Flamengo tem para receber, no foxsport.com.br, tem toda a história detalhada. 53 milhões, não conta para ninguém não, Cassino, 53 milhões de reais de vendas no passado, ou seja, ainda cai nesse ano essa brincadeirinha, essa besteirinha aí, hein, Cassino? Quando a gente fala na venda, né, de um grande jogador do Flamengo, no caso, para o futebol europeu, a gente sempre imagina que vai chegar de uma vez, né, a grana, mas não, são acordos amarrados. Às vezes a primeira parcela é paga dali 6 meses. Isso. Às vezes é feito em 12, 16, 18, 24 vezes. É o carnezinho, Cassino. Exatamente. E às vezes é vantajoso até para o clube não receber essa grana de uma vez e receber parcelado. Ah, você tá louco? Não é bom ter o dinheiro no bolso de uma vez? Tem aquela música, né? Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. Paulinho da Viola, né? Ah, meu garoto, eu conheço. Paulinho da Viola. Às vezes é bom você ter o teu ativo ali para 1 ano e meio à frente do que você ter tudo na mão, de repente não ter um administrador financeiro tão bom, investir num negócio pesado de uma vez e perder todo o dinheiro. Você não me perguntou sobre o Pires da Mota, mas eu vou falar, Fábio Azevedo. Fale agora, então. Eu não renovaria com o Pires da Mota, não. Não renovaria, não. Eu acho um reserva muito caro que está barrando a subida do Vinícius, que é volante da base. Quem me chamou a atenção sobre esse jogador foi Eugênio Leal. Ele falou, olha, esse grandão é um baita volante. Às vezes você tem um medalhão como reserva, barra a subida de um garoto da base. Ah, mas vai queimar? Não vai queimar nada, porque o Flamengo tem lá 2 jogadores já que atuam na função dele, o William Arão e o Thiago Maia. Ou seja, é o típico garoto para você ir colocando aos poucos ele ganhando cancha, quando tiver com uma certa maturidade, se não for vendido para o futebol europeu de forma precoce, assumir a médio prazo a titularidade do Flamengo. Dava para economizar esse dinheiro aí, esse salário que não é baixo do Pires da Mota, de repente com outras coisas. Olha, meu amigo, correu aqui, eu estava brincando aqui, estava apontando que o Leandro Menezes falou, pô, o Flamengo brincou. Renovar com o Pires da Mota, tá contigo aí, ó. Tá aí o Leandro Menezes. E o Amadeus, que eu já perguntei, galera, se o Jorge Jesus sair, qual seria um bom nome? Marcelo Gadiardo, belo nome. Olha, Miguel Ángel Ramírez também, melhor escolha, diz o Luciano Rafael. A galera vai mandando a opinião e vai participando do nosso Mercado Fox. E agora a gente pega um avião para na Europa, para tentar entender essa matemática. Porque aqui no Brasil, lá no Sul, o Grêmio está assim, ó. Venda o Barcelona, o Arthur, porque pode render até 23 milhões de reais por ser clube formador. Aliás, o Goiás também está nessa parada. O Grêmio tem 3,75 da formação, que chega até 5% de um atleta, e o Goiás tem 1,25. Então, da venda total, 3,75% vem para o Grêmio e 1,25% para o Goiás. Só que é o seguinte, o Cassino, e a gente já vai falar das joias do Grêmio. O Pjanic e o Arthur têm salários diferentes. E isso aí tá pegando na negociação. Pode babar. É uma negociação que ultrapassa 400 milhões de reais, Cassino. Eu li hoje de manhã que uma TV italiana cravou que já houve o acerto. Uma TV italiana, não temos confirmação oficial. 466 milhões de reais. Seriam 80 milhões de euros. Olha, é muita grana. Sempre revela grandes jogadores. Porque, olha só, vamos botar a base do Grêmio e os grandes jogadores e a pergunta está na tela e você pode participar aqui na nossa live do Twitter, do Facebook e do YouTube. O Grêmio tem a melhor base do futebol brasileiro? Segundo Romildo Bolzan Júnior, ele já disse isso há algum tempo, a base é pensada de forma estratégica, tática. Quando perdemos o Wallace, sabíamos do Arthur. Perdemos o Arthur, sabemos do Matheus Henrique. Saiu o Pedro Rocha, sabíamos do Everton, agora temos o PP. E é uma sequência realmente, Cassino. Ou seja, perde a peça, já tem a reposição imediata. É a base que melhor é trabalhada e melhor negociada, Cassino? A gente tem o Santos, que tem uma base muito forte, que, poxa vida, ultimamente tem revelado jogadores extraordinários, né? Grande expoente é o Neymar. O Flamengo
O Flamengo contrata muitos medalhões, mas vira e mexe está vendendo o moleque da base. Vendeu o Viseu, vendeu o Vinícius Júnior, o Renier. Tem muita gente boa na base também do Flamengo. É uma base que chama muita atenção, até porque, Fábio Azevedo, o Grêmio tem a necessidade, muitas vezes, até pelo fluxo de caixa, pelas dificuldades financeiras, de subir a garotada. Aí o Grêmio, inteligentemente, profissionalizou esse setor para não queimar os jogadores, ou alguns jogadores. Muitas vezes, um ou outro jogador acaba se perdendo pelo caminho, não tem jeito, não rende o que rendia no Sub-20 e no Sub-17. Mas o Grêmio tem, sim, nomes expressivos que ultimamente têm subido e que têm dado muito resultado. Eu estava pensando aqui, né, sobre o Arthur, sobre o próprio Luan, que a gente vê ali acima do símbolo do Grêmio. Tem que ser feito um trabalho psicológico com muitos garotos do futebol brasileiro muito grande. Porque a impressão que eu tenho é que muito garoto aparece bem demais no Sub-20, até quando sobe para o profissional, vai bem. Só que quando vai para a Europa e começa a ganhar muito dinheiro, parece que se desliga do futebol. Parece que o futebol não é mais a prioridade. Parece que a concentração no futebol acaba. Ou ele se vislumbra com tudo que o cerca e o futebol dele acaba caindo. Quantas promessas, eu vou citar o Luan como um expoente disso. O Luan, há 2 anos atrás, era um cara que teria levado para a Copa do Mundo. Hoje eu questiono a titularidade do Luan no Corinthians. O Luan, que foi herói do Grêmio na Libertadores, foi vendido, simplesmente. Você acha que o Grêmio ia vender assim o Luan? Lógico, foi uma boa quantia. Foi uma boa quantia. Mas a gente imaginava o Luan num time top da Europa, com todo respeito ao Corinthians. E o Luan hoje foi um jogador meio que descartado pelo time do Grêmio. Esse cuidado tem que ser muito grande com os jogadores. Aí eu coloco até um staff desses jogadores e o clube contratante lá de fora, para que esse jogador brasileiro mantenha o padrão no futebol europeu. Muito jogador que a gente taxa aqui com 22, 23 anos como craque, chega na Europa e não consegue voltar. Muitas vezes bate e volta ou começa a circular pelo futebol europeu. O que é uma pena porque prejudica quem? A seleção brasileira, a renovação da seleção brasileira. Um amigo internauta falou, o Arthur é uma mentira do futebol. Não, não é uma mentira, não. Não. De repente ele aprendeu com as pancadas que levou da vida, pelos erros que ele cometeu, a voltar a se concentrar no futebol. A aprender que, poxa vida, não é à toa que o Barcelona está querendo me vender um gigante do futebol. E na Juventus, se ele for, recuperar o futebol dele, porque tem só 23 anos. Um pouquinho de paciência com ele também é importante. Olha, Walter Vieira lembra que a base do Santos é muito forte, a fonte não seca. Valeu. É verdade, tem vários clubes que trabalham muito bem a sua base, que revelam grandes jogadores. Agora, a questão é, sabe vender? Consegue vender bem? Aí depende da situação financeira atual. Falando em situação financeira atual, olha esse resumão do Botafogo aí, Cassino, que a torcida está na expectativa, vai voltar no Campeonato Estadual, joga domingo de manhã, mas vem ali o Campeonato Brasileiro. Obi Mikel teria recusado uma oferta milionária de clube russo por um desejo de jogar no Botafogo. Está lá no nosso site, no foxsport.com.br. E mais, Cassino, porque olha o que disse o Ricardo Rotenberg, que é um dos dirigentes alvinegros, em entrevista ao nosso companheiro Jorge Nicola, o blog do Nicola. Ricardo Rotenberg, que é um membro do Comitê Executivo do Futebol do Botafogo, não é para esse ano, hein, Cassino? Porque ele já disse que não volta em 2020, mas o Robin vai ser um projeto para a SA. Ele ainda tem muito mercado. Se resolver voltar a jogar, mas jogamos um sonho na cabeça dele. Ou seja, rolou a conversa, aquela piscada de olho, Robin falou, interessante, mas esse ano não dá. Mas se virar empresa para 2021 e é um sonho alvinegro, será que o Robin vem para o Botafogo? Eu lembro que o Seedorf chegou ao Botafogo em 2013 e foi peça fundamental naquela conquista de vaga da Libertadores, quando o Botafogo voou em 2013 para 2014 jogar Libertadores. Mas será que desaposentam o Robin também, ô Cassino? A questão, talvez, para mim, principal, nem seja o fato do Botafogo, seja do futebol. Será que ele vai ter paciência para retornar aos gramados? Porque o cara vai ficar lá, exatamente, um ano e pouco parado, o cara começa a ter aquela rotina dele. E sabe, você ter uma rotina cheio do din-din no bolso como tá o Robin, é uma delícia.
É diferente você ter uma rotina que você fica contando as moedinhas ali para comprar meio quilo de colchão mole e meio quilo de linguiça no açougue. Não é verdade? É uma rotina. Então, de repente, o cara fala, poxa vida, tô aqui na Holanda, sossegado, sabe? O verão aqui não é tão quente, o inverno é terrível, mas o verão aqui não é aquele calorão, aí vai ter pressão, vai ter a língua, eu vou ter que entrar em forma, vai doer tudo de novo, porque o jogador com essa idade do Robin dói barbaridade. Hoje fui fazer uma caminhada, o tornozelo aqui tá dando uma rateada, entendeu? Acho que é fácil. Caminhada, hein? Mas eu não sou profissional, obviamente, ele é um profissional. Seria lindo para o futebol brasileiro, para o Botafogo. No Botafogo ele não deverá vestir a 7, né? A 10, deverá vestir a 7, que é a camisa pesada do time do Botafogo. A médio prazo seria chiquérrimo. Acho muito complicado, até pelo Robin. Mas o Botafogo botou na cabeça, né? Quer contratar mais um ou dois jogadores mundialmente conhecidos para vestir o manto alvinegro. Ia ser bem bacana. O que eu acho importante é o Botafogo ter muito carinho com a sua base. A gente falou agora da base do Santos, falou da base do Flamengo, da base do Grêmio. Ter carinho com a sua base, porque esses jogadores poderiam ser expoentes para a garotada que está subindo, ser exemplos para a garotada que está subindo e o Botafogo recuperar o prestígio para essa garotada não subir para o Botafogo pensando assim, eu vou subir aqui para ser uma alavanca para a Europa. Não, subir para o Botafogo, para o time principal, para ficar no Botafogo e ser campeão pelo Botafogo. Pensar assim em seleção e pensar em Europa num segundo, terceiro momento. Mas primeiro, ser campeão pelo Botafogo. E isso é que é fundamental, né, Cassino? É pensar no profissional, estabilizar. Eu lembro que a gente entrevistou o Sávio no Expediente, tem umas 3 semanas, talvez, e ele disse isso, quando ele foi para o Real Madrid, ele já tinha 250 jogos entre os titulares do Flamengo, entre os profissionais. Ele já era um cara consagrado. Aliás, falando no Flamengo, lembrei aqui, Cassino, daqui a pouco tem uma informação envolvendo Libertadores. Atenção, torcedor do Flamengo, se liga aqui no nosso Mercado Fox, que já tem informação. Como tem também lá de Minas Gerais, eu estou sem meu pãozinho de queijo aqui, gostaria que a hora do almoço pede um pãozinho de queijo, mas as informações são do Galo e do Cruzeiro. Vou começar com o Galo, que apresentou Marrone. Aí está o novo reforço do Galo, assinou, vai vestir o manto do Galão da Massa, o manto da Massa, que ficou lindíssimo esse manto. Parabéns ao torcedor que estilizou essa camisa. Gostei demais, não tenho ainda na minha coleção. Se quiserem mandar de presente, eu e Cassino aceitamos, né, Cassino? Tamanho G para todo mundo, não, M para mim e GG para o Cassino. Aqui. Mas olha aqui, Cassino, ficou bem demais o Marrone. Só que eu quero saber o seguinte: o Sampaoli vai ter que organizar esse time, porque ele começou a receber um monte de reforço. Já tinha alguns que tinham chegado no início do ano, outros que estão chegando. Vamos jogar na tela como é que ficaria esse time do Galo. Eu quero a sua explicação, Cassino. Se puder, Bruno Klein, enche a tela aí para a galera também participar. Olha aí, ó. O time A seria Rafael, Guga, Igor Rabelo, Gabriel, Arana, Jair, Alan, Casares, Keno, Marrone e Tardelli. O time B, Vitor, Mailton, Hever, Bueno, Fábio Santos, Léo Senna, Alan Franco e Natan. Com Otero, Johan e Bruno Silva. Você mexeria em algum desses casos? Não, pega o Vitor, bota no lugar do Rafael. Não, pega. O que você faria, Cassino? Pode deixar na tela para ajudar, o Brandon. Pelo estilo do Jorge Sampaoli, ia falar Jorge Jesus, do Jorge Sampaoli, que a gente observou no Santos, e eu vou fazer uma comparação do Arana com o Jorge. Em muitos momentos ele colocou o Jorge para jogar na segunda linha. Aí tá na tela para te ajudar, Cassino. Exatamente, para jogar na segunda linha. Ele jogava com 4 atrás, o Jorge, como se fosse um externo, né, como se diz na Itália, jogando pelo setor esquerdo. Creio que ele possa utilizar o Arana em muitas oportunidades nessa posição. O Alan, para mim, ex-jogador do Fluminense, para mim um belíssimo médio volante. É um jogador que vai crescer muito no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro quer um centroavante de ofício, um camisa 9. O Silvio Romero, de 31 anos, o Independiente confirmou que o Atlético está atrás dele, só que o fator idade pode pesar na contratação do Romero. E tem o Adolfo Gás, que lembra que eu falei na abertura do programa? Sim. É considerado uma joia do futebol da Argentina, jogador do São Lourenço,
tem um enorme mercado internacional, é um cara que o Atlético até pagaria caro nesse momento, mas com só 21 anos, teria um enorme potencial de venda em um futuro próximo. São 2 centroavantes, 9 mesmo, diferentemente do Marrone e do Tardelli, que são homens de movimentação, e o Keno é um cara de beirada de campo. Agora, ele tem Casares, se tiver a fim de jogar. Otero, se tiver a fim de jogar. O Johan, se tiver acordado. São jogadores que podem atuar tanto pelo lado do campo, como centralizados. E como ele gosta de mexer muito na equipe, colocar sempre quem está mais motivado, quem está melhor, esse pode ser um diferencial do Atlético. Porque o cara que jogar vai ter que perceber, olha, se eu for mal, já tem um aqui atrás de mim pedindo passagem. Isso pode ser um belo diferencial na equipe do Atlético Mineiro. Com as peças e com um ótimo treinador, o Atlético, há 15, 20 dias, eu não colocava nem entre os 5. Agora eu já ponho o Atlético entre os 5 até candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Até porque você chama sempre atenção. O Galo só tem o Brasileirão pela frente. Exatamente. Você botou no teu G6 o Galo, não botou? Botei no meu G6 o Galo. Coloquei o Galo e o Atlético Paranaense ali com dor no coração, eu não pus, mas tá ali também. O Atlético, aliás, você que sempre acompanha a nossa live já sabe que toda terça e quinta eu e Cassino estamos aqui no Mercado Fox. E na terça-feira o Cassino colocou no G6 dele o Atlético Mineiro. Eu lembro, eu botei o Bahia, né, como um 6º elemento nesse G6. Está lá no nosso Instagram, você pode correr depois aqui da live e curtir também. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Não! Como assim você está fora? Terminou a live? Corre no nosso canal do YouTube do Fox Sports, se inscreve lá e, claro, já ativa o sininho, a notificação, porque sempre que pintar vídeo você será muito bem informado. Como, por exemplo, Cassino, quando pintar uma contratação no Galo, que está contratando o tempo todo, o cara vai ser bem informado. Está lá no nosso site. O Atlético Mineiro encaminha a contratação do zagueiro do Boca, pedido pelo Sampaoli. O negócio pode fechar em torno de 16 milhões de reais. Trata-se do Júnior Alonso, que é um cara pedido pelo Sampaoli. Confesso que eu não conheço, Cassino. Você tem informações sobre esse reforço? Olha, lembro dele jogando pelo Boca, não vi um super zagueiro para chegar a peso de ouro. Mas como tem o aval do Sampaoli, o torcedor pode ficar esperançoso. Só vamos lembrar, né? Sampaoli indicou o Cueva para o Santos e até hoje lá é um pepino que não tá descascado. Um abacaxi, na verdade, que não está descascado pela diretoria do Santos. Como todo ser humano em qualquer segmento, existem erros e existem acertos. Tomara que o Sampaoli acerte mais do que erre. Lembra do Gareca no Palmeiras? Sim. Um monte de argentino. Cada um, Mouche, o Tóbio que não se adaptou, o Alione, que era o mais habilidoso de todos, que nunca conseguiu ter sequência. O Atlético tem que tomar muito cuidado, o Atlético avaliar a indicação do seu treinador, porque às vezes o clube pode chegar e vetar, falar, olha, não passou na nossa avaliação não, arruma outro aí. É um zagueiro comum, na minha opinião, mas pode ser que com o Sampaoli e com a camisa pesada do Atlético ele cresça bastante de produção. Agora, Cassino, quero saber a seguinte opinião sua a respeito do Cruzeirão cabuloso que esse ano vai jogar a Série B, porque o campeão está de volta. O Henrique, que estava no Fluminense, pedido da direção, volta para o Cruzeirão. O Cruzeiro está montando um time parrudo para a Série B, além do Henrique, Raul Cáceres, ex-Vasco, e que jogou muito pelo futebol paraguaio também. No Vasco teve bons momentos no início, depois ele foi para a reserva. Mas está montando um time cascudo, parrudo, para essa Série B, que é a Libertadores do Cruzeiro, quer dizer, a grande competição da temporada? A Série B não é mais aquele campeonato tão mascado, né, vamos dizer assim, como era há uns 10, 15 anos atrás, mas ainda é um campeonato muito mais duro do que a Série A. E a pressão de um time grande para disputar uma Série B é gigantesca. Aonde o Cruzeiro viajar pelo Brasil, vai ter casa cheia, com o torcedor do Cruzeiro, obviamente, quer dizer, agora não sabemos, né? Mas quando voltar ao normal, sim, deve ter casa cheia, e o torcedor adversário atazanando, pressionando o time do Cruzeiro. Ou seja, é importante, nesse momento, ter um Fábio, ter o Cáceres, ter o Jean, ter o retorno do Henrique, ter o Robinho, né, que ficou por lá. Tem mais jogadores experientes ainda do time do Cruzeiro. Aí, mesclado... O Léo, bem lembrado, o Léo.
E é importante esses jogadores experientes darem tranquilidade para a garotada. Você montar um time de garotos para disputar a Série B é terrível. Eu vou falar o que eu falei ontem no Tarde Redonda, que eu sempre digo. Na minha opinião, cair para a segunda divisão não é vexame. Vexame é virar mesa, é ir para o tapetão, é fazer trambique. E vexame para o time grande é cair e não subir. Aí eu falo que é vexame. Pode acontecer com todo mundo, nas melhores famílias. Uma administração ruim, uma campanha fraca, acaba caindo. Gigantes do futebol brasileiro caíram. Na Itália, Milan caiu, Juventus, por problemas extracampo, também caiu para a segunda divisão. Todo gigante cai. Não adianta falar, time grande não cai. Cai, infelizmente cai, é duro. Dói no coração, mas cai. Mas não subir, aí sim é vexame. O Cruzeiro está tentando, da forma que pode, mesmo sem dinheiro, montar um time decente para subir para a primeira divisão na outra temporada, né? Aliás, nesse formato, Cassino, de pontos corridos, nenhum time brasileiro, time grande, caiu e ficou 2 anos. Todos caíram e voltaram. O Botafogo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Atlético, todos que bateram no ano seguinte, pum, subiram. Sim. Em outro formato, o Fluminense foi da B para C, despencou. Né? Que, aliás, teve ali gente passando, o teu Ultimate Ninja, acho que era esse, falou, vai cair, não sei o quê. A galera tá secando. Vale secar, e esse é o futebol. Agora, Cassino, a minha questão com a volta do Henrique é a seguinte. O Henrique voltou. Então, o Lucas Romero não vem mais porque o Independente recusou a primeira oferta e está pedindo só 16 milhões de reais para liberar o Romero. Com o Henrique de volta, vai insistir no Lucas Romero, o Cruzeiro? Creio que não, até porque o Cruzeiro está numa situação financeira muito complicada. O Cruzeiro está contratando os jogadores naquela história de oportunidade de mercado. Vem pelo salário, a gente parcela ali as luvas, condensa ali no salário, né? Adiciona, na verdade, ao salário. Da onde o Cruzeiro vai tirar 16 milhões? Olhe para o mundo do futebol, né? Parece uma merreca 16 milhões, mas para o Cruzeiro, amigo, e para muito time brasileiro, que está em situação difícil, até com salário atrasado, que 16 milhões nada. Fica com o Jean, olha para a base, vê se tem algum volante lá que pode ficar na suplência, ficar na reserva. O Henrique está muito bem adaptado. O Henrique é um volante que fica mais. O Jean é o volante que sai um pouco mais. Aí você pode perguntar, poxa, mas são 2 veteranos, não tem a mesma mobilidade. Mas para uma Série B é diferente. Para uma Série B, de repente, você pode ter ali 2 caras de mais contenção atrás, para dar aquela mastigada no jogo, como sempre diz o Vanderlei Luxemburgo, para liberar, de repente, a rapaziada um pouco mais ali na frente. Aliás, falando no Luxemburgo, foi bem você lembrar rapidinho aqui, ele passou por uma cirurgia hoje de manhã para resolver, tirar aquele zagueiro que estava incomodando ele na vesícula, está 100%, já na recuperação, foi sucesso, bem sucedida a cirurgia, amanhã vai ter alta. Boa, professor! Foi só uma pedrinha aqui, Cassino, que estava aqui incomodando, já expulsei esse negócio. Olha aqui, vamos falar de Lucas Prato. Cara que fez sucesso no Brasil, jogou muito no São Paulo, jogou no Galo e está no River Plate. Para muitos, Cassino, ele foi uma peça fundamental na virada do Flamengo diante do próprio River Plate na final da Libertadores. Não sei. Ele perdeu a bola que originou. Ok. Não dá para dizer que foi ele. E o Pinola que saiu junto, o zagueiro saiu para bater a cabeça. Enfim, é uma discussão. Mas ele, Prato, que a gente vai jogar aqui na tela, anunciou que vai ficar. Né? Vai ficar lá no River Plate, mesmo com toda a confusão. Não querem que fique e tal, não sei o que e tal. O Prato está cravando a permanência dele. Não pense em estou bem e contente. Tem que ficar mesmo no River ou depois do que aconteceu tem que ir embora? O Prato, na final da Libertadores, vacilou, né? Pelo menos em um dos gols do Flamengo. Perdeu bobamente ali uma bola, ele parte para uma bola também, que ele não chegaria e foi marcada a posição irregular. Mas não foi aquele erro que ele recuou a bola mal para o zagueiro, ou para o goleiro e o outro tomou. Tinham mais 10 jogadores atrás dele para tentar recuperar essa bola, aquela bola no caso. Então não dá para culpar o centroavante porque tomou um gol lá atrás. A função dele é ficar lá na frente. O Pinola, como você disse, bateu cabeça.
depois daquele chutão lá do Diego, quando a bola estava praticamente perdida pro Gabigol, é que o Gabigol deu uma de Totó Esquilate, lembra do Totó Esquilate, Fábio Azevedo? Sim, sim. O italiano que não desistiu. 90. Deu uma de Toninho Guerreiro, ex-centroavante do Santos e do São Paulo, que era no estilo de ficar fungando no cangote do zagueiro. Mérito gigante foi do Gabigol, que não desistiu da jogada e até o último lance foi, a bola sobrou de bomba. Fez o gol. Essa é a grande questão. Caiu muito de produção o Lucas Prato. Eu até falei antes da final da Libertadores. O Prato é um cara que não tá numa fase boa, mas é aquele centroavante que fica quietinho o jogo inteiro e de repente uma bola resolve. Ele é esse cara hoje em dia. Não tem aquela mobilidade mais, principalmente que ele teve nos tempos do Vélez. A gente chegou a fazer jogos do Prato do Vélez e, poxa vida, o Prato era outro jogador. A idade chega para todo mundo. Agora, com uma boa preparação, com o foco, e ele tendo essa gana de se recuperar o prestígio dele no futebol da Argentina, fez bem, sim, em permanecer no River Plate, Lucas Prato. Acho um belíssimo centroavante, apesar da má fase que atravessava na época da final da Libertadores. Agora, falando em Lucas Prato, Cassino, ele lá atrás, num confronto com o Flamengo, chamou a atenção a forma como o Flamengo encarava uma partida. Enfim, tem entrevista aqui pra gente. Vamos recuperar esse momento, porque você vai entender o que eu vou trazer na sequência. É pesado, hein, Cassino? Se liga aí. Em campo ainda que o Flamengo não tem pegada suficiente. Vamos ver. Como você falou, é um grupo muito difícil. Os pontos visitantes vão ser muito importantes. Então acho que o time hoje precisava de uma resposta desde atitudes. Nós estávamos tendo algunos jogos medio irregulares y hoy conseguimos hacer un juego casi perfecto de la estrategia. Por momento buen juego y acho que por momento también superior a Flamengo, porque Flamengo es un time de buen juego, mas no de tanta pegada. Entonces acho que tirar un punto de fuera de casa fue importante. O Flamengo é um time que não tem tanta pegada, diz o Lucas Prato. Olha que geralmente em entrevista os jogadores tomam todo o cuidado diplomático para não dizer esse tipo de coisa. Mas se disse é porque deve achar que não tem pegada nenhuma, né? Diz que não tem tanta pegada assim. Enfim, o Lucas Prato sendo o super sincero na entrevista. Achou que o Flamengo precisava de... Aí foi a entrevista após esse jogo no Newton Santos e tal. O time não tem pegada, não senti e tal. E aí veio a final e a gente sabe tudo o que aconteceu. Pois bem, o BAP, que é integrante da atual gestão do Flamengo, em live com o paparazzo rubro-negro e outros torcedores, disse o seguinte: Cassino, o Prato disse que não tínhamos pegada. Pensei, vou contratar um cara para dar um tiro nesse filho de... Pi! Lamentável, hein, BAP? Mas talvez eu vá para a cadeia. Talvez. Bom, disse que Diego era bundão, que não podia ganhar Libertadores. Aí ele terminou com essa frase que você pode dizer no almoço em família. Caju, Prato. Ô, Cassino, eu entendo que em tempos de pandemia a gente fica em casa, bate um papo, entra numa live, mas ele é um dirigente, ele é um representante do Flamengo. Ele não está numa esquina tomando um suco de cevada com a rapaziada, Cassino. Ele representou o torcedor. Mas e a hierarquia? O cargo que ele ocupa? Meteu o pé na porta, é melhor do que você, pistola, hein, Cassino? Pois é, Fábio. Às vezes o dirigente, ele tem que pensar no profissionalismo e tem que medir as palavras que ele vai utilizar. Ele poderia ter sido irônico de alguma maneira com o Prato, mas com uma certa categoria, ou com muita categoria. Foi infeliz, o Prato foi. Não vi nem maldade na declaração. Talvez ele pudesse ter falado que a característica da equipe do Flamengo não é de tanta marcação. E isso poderia até se transformar num elogio, falando, o Flamengo é um time que ataca mais do que defende. Para mim foi isso que o Prato quis dizer. Mas ele falou que não tem pegada. E aí falou, tá falado. Agora o dirigente usa um pouco aquela lição de Michael Corleone no Poderoso Chefão, entendeu? Não perde as estribeiras. Usa da ironia para, de repente, responder a uma colocação. Usa a inteligência, usa a cabeça. É isso. Como você está apontando. Respira fundo, conta até 5, até 10 para responder. Não responde logo de cara. Tem dia que a gente tá meio de cabeça quente e se a gente não pensar muito bem, a gente vai dar uma resposta enviesada para muita gente, até em rede social. Não, vai lavar o rosto, volta, toma um cafezinho. O profissionalismo do dirigente
no futebol atual é muito importante. Não que o BAP não seja, mas tem que agir de maneira profissional em todos os momentos. Ele representa um gigante, é um dos representantes, né, de um gigante do futebol brasileiro e mundial, de uma marca poderosíssima que se chama Clube de Regatas Flamengo. Olha, Cassino, você falou tudo, eu tô contigo e não abro. Mas olha aqui, já que o nosso assunto é internacional, vamos pegar um avião mesmo nessa pandemia e vamos parar na Europa com muita informação e, claro, a participação da galera lá do nosso site. O Guilherme Moreno vai pintar aqui também no Mercado Fox. Olha aí um resumão dos gringos. Então, Guilherme Moreno do nosso site foxsport.com.br. Rola a bola para você, Gui. Fala pessoal ligado no Mercado Fox. Eu sou Guilherme Moreno e essa é a ronda internacional no foxsports.com.br. Na América do Sul, o destaque vai para a permanência do atacante argentino Lucas Prato no River Plate. Mesmo com as constantes falhas na final da Libertadores em 2019 contra o Flamengo, o jogador tem uma boa relação com o clube e permanecerá no Monumental de Nunes. Na Europa, o jornal alemão Bild destaca que o meia Thiago Alcântara despertou o interesse do Liverpool. Será que o Bayern vai liberá-lo? Cairia bem no meio-campo dos Reds? Ainda na Inglaterra, o zagueiro Davi Luiz, que falhou na partida contra o City, teve seu contrato renovado. Ainda nos Gunners, Cedric Soares e Dani Ceballos também tiveram seus vínculos prolongados. Na parte azul de Londres, no Chelsea, o meia William ficará no clube até o final da temporada. Por outro lado, o atacante Pedro está a caminho da Roma, segundo a Sky Sports. É isso, pessoal. Fique ligado no foxsports.com.br e entre na hashtag Mercado da Bola para saber tudo sobre o vai e vem do mercado. Valeu, Guilherme Moreno. Claro, a gente está sempre ligado no nosso site, no foxsport.com.br. A molecada trabalha firme, Cassino, trazendo muita informação. Olha, nesse pacotão aí, a gente falou muito já do Prato. Tem a questão do Thiago Alcântara entrando na mira do Liverpool. Será que o Bayern, tá lá, o multicampeão, tá no nosso site. Você depois fica com mais tranquilidade por dentro do assunto. Mas será que o Thiago Alcântara trocaria o Bayern de Munique pelo Liverpool? Ou o Bayern abriria a mão desse jovem, talentoso, filho do Mazinho, tetracampeão do mundo, irmão do Rafinha, que está no Celta, que ontem bateu a equipe da Real Sociedad por 1-0 no Campeonato Espanhol? E aí, Cassino, vale a troca? Fábio, sem exageros, o Thiago Alcântara só não está hoje entre os principais jogadores do mundo. Davi Luiz, Cassino, que falhou no jogo recente da Premier League, ele entrou no segundo tempo, substituindo o Pablo Mari, que se machucou, falhou, fez pênalti, foi expulso. Que confusão que arrumou o Davi Luiz, que eu acho muito bom zagueiro, Cassino, mas ele é marcado por alguns lances na carreira. E o Arsenal confirmou a renovação dele por mais uma temporada. O Pablo Mari vai assinar em definitivo também, está tudo lá no nosso site. Mas ele sempre disse, Cassino, que é palmeirense. Né? Que o time dele de coração, quando ele era molequinho, ele era palmeirense. A pergunta que eu faço para você, daqui a pouco eu vou opinar também, Cassino. O Davi Luiz caberia no Palmeiras ano que vem, já que ele renovou por um ano? Porra, olha, me pegou de surpresa essa pergunta aí. Vamos pensar numa coisa, que tudo dê certo pro Palmeiras. Palmeiras ganha a Libertadores, vai lá, ganha o sonhado Mundial. Aí o Felipe Melo fala, olha, vou parar por cima. Eu tô com meus... Mas ele é zagueiro. Mas o Felipe Melo jogando de zagueiro ou de volante? Zagueiro. Ele pode fazer as duas também, né? Hoje a função do Felipe Melo é zagueiro. Joga zagueiro, ele. Perfeito. Aí o Felipe Melo fala, vou parar por cima, como ídolo do Palmeiras, vai erguer taça, aquela coisa toda. Aí, de repente, se couber no bolso o Palmeiras sem dinheiro, valeria um jogador tão experiente quanto o Felipe Melo para atuar na zaga do Palmeiras. Creio eu que caberia assim agora. Luxemburgo, né, se ainda for o técnico, tem que falar, cidadão, não vai dar aqueles botes malucos que você dá no meio campo lá, não. Você é zagueiro, zagueiro. Para ficar... Outra pergunta. Então, o Felipe Melo não parou. Aí não cabe o Davi Luiz? Aí fica complicado, porque não cabe, não vou ficar no muro, não. Com o Felipe Melo ainda como titular do Palmeiras, não cabe. Uma coisa condicionada a outra, na minha opinião. Eu acho que o Davi Luiz vai ter uma dificuldade muito grande, Cassino, de jogar no futebol brasileiro, porque o torcedor
ele vai carregar aquele 7-1 e ele sendo um dos símbolos, o que eu acho uma enorme maldade, mas o torcedor brasileiro não terá paciência com o Davi Luiz no futebol brasileiro, o que é uma pena. Eu gostaria de ver o Davi Luiz com a camisa do meu clube. Eu gostaria, mas eu acho que o torcedor brasileiro será impiedoso, vai ser aquele perseguidor, igual um hater na rede social que enche o saco. Eu acho que vai ser assim para o Davi Luiz. Olha, o Walter Vieira, a Crefisa vai contratar quantos jogadores até o Palmeiras conquistar a Libertadores? Ô, Walter Vieira, quem dera que o meu clube tivesse uma Crefisa para contratar, ué. É questão de contratar certo. O Flamengo contratou um monte e foi campeão. É contratar, amigo. E tem dinheiro, tem possibilidade, vamos embora. Ó, o César Souza aí, Davi Luiz, sempre disse que era corintiano. Tá louco? Ó, peraí. É corintiano? É verdade, produção. É verdade. Eu sabia do corintiano, me corrigiu bem. Ah, já sei o que foi. Aquele nosso estagiário que acorda cedo, Cacilho, que toma um suco de cevada logo para abrir os trabalhos, para dar uma limpada na serpentina. Eu falei, é verdade. Me quebrou aqui o nosso estagiário. O Brandon Klein vai puxar a orelha dele, com certeza. Quem era palmeirense era o Hulk, né? É o Hulk. Mas enfim. Então vamos mudar. Cabe no Corinthians, vai? Ah, cabe. Cabe perfeitamente no Corinthians. Ó, você sabia, isso aí é uma arte que tem de uma informação que o Rodrigo Bueno deu há muito tempo, dizendo que o Filipão sonhava em trazer ele para o Palmeiras. Então foi por isso que o estagiário misturou todas as bolas. Então, Davi Luiz era corintiano quando pequeno, mas o Filipão queria ele no Palmeiras. Então, voltando, cabe no Corinthians? Cabe no Corinthians. Seria uma zaga pesada, né? Com o Gil. Mas com uma estrutura defensiva bem montada, caberia assim no Corinthians e em muitos clubes brasileiros. O dia do 7-1 é um dia que vai ficar e tem até que ficar marcado, mas a gente não pode ter o bode expiatório. O Fernandinho não jogou nada, o Davi Luiz não jogou nada, o Júlio César não foi bem, pelo menos 3 gols da Alemanha, não levou frango, mas 3 bolas dava para ele pegar, na minha opinião, e não pegou. O Dante estava perdidinho da Silva, sabe? Os laterais mal, o Michael pela direita e o Marcelo. Para mim, quando fez 2-0, o Filipão tinha que ter dado um jeito de parar o jogo. Falava, Murtosa, vai lá, invade o campo e dá um bico na bola para arrumar uma confusão, entendeu? Tinha que ter tirado logo de cara, no primeiro tempo, o Bernard e dado uma fechada ali no meio campo para agrupar o time. Agora, o time estava sem o Thiago Silva, estava sem o Neymar. Ah, mas é uma seleção brasileira. O Filipão poderia muito bem ter levado ou o Kaká, ou o Ronaldinho Gaúcho, ou o Robinho. Os 3 estavam em atividade bem fisicamente. E esse tipo de jogador, com um mês e meio de treino, ele adquire um nível técnico muito alto. Aí, de repente, você tem um deles no banco. Poxa, o Neymar se lesionou contra a Colômbia. Você imagina você botar o Kaká, botar um Robinho, botar um Ronaldinho Gaúcho, ou ter 2 desses 3 jogadores no banco de reservas. O time adversário te olha de uma outra maneira. O Filipão acabou abrindo mão desses jogadores que eu citei, jogadores renomados mundialmente que eu citei. Quando perdeu, o seu astro teve que recorrer ao Bernard, que não tinha praticamente experiência em seleção brasileira, e aí deu no que deu. Mas não dá para ter um bode expiatório, não. O desastre foi geral naquela fatídica tarde no Mineirão. Eu também acho. Olha aqui, deixa eu chamar a arte dos nossos jogos, já que a gente está falando de Premier League, de campeonato espanhol. Tá aí, ó. Se liga aí nos jogos que vão rolar na tela do Fox Sports, também da ESPN, o Burnley e o Watford, Southampton e Arsenal, do Davi Luiz, Eibar e Valência, Chelsea, Manchester City, o jogo que pode dar o título inglês para o Liverpool hoje mesmo, sem jogar Real Betis e Espanhol. Essa é a nossa programação de jogos aqui na tela do Fox Sports e também da ESPN. Você vai ficar com o controle para lá e para cá ou com 2 telas, quando o jogo for simultâneo também. Cassino, prometi, vou passar aquela informação. A Conmebol está reunida nesse momento para definir o calendário 2021 e também a final da Libertadores 2020. Muito atenta ao que está acontecendo no Brasil. A pandemia está assolando o Rio de Janeiro, em especial, e São Paulo, e estuda a possibilidade de tirar a final do Maracanã. A notícia é essa: pode tirar a final única deste ano do Maracanã e estuda em qual país poderia levar. Porque em alguns países da América do Sul a situação está mais controlada do que no Brasil nesse momento. E claro, com o planejamento da competição seguir um pouco mais, ela está começando a entender como ficaria esse calendário.
Cassino, para a gente fechar, que daqui a pouquinho vem os loucos do Fox Sport Rádio, comandados pelo Benjamin Bá e toda a nossa turma. JJ, indo embora para o Benfica, se acontecer, porque as notícias que vêm de Portugal dão conta que o Bruno Lage não fica. Você traria o Marcelo Gadiardo, por exemplo? Seria um nome para substituir bem o JJ? Seria um baita nome, que ele faz um tremendo trabalho no River Plate há muitos anos. Mas sabe que eu sou um sonhador, né? Sabe que eu, às vezes, viajo um pouco na maionese em termos de contratações, em termos de futebol. Renato Gaúcho no Flamengo. Esquece. Aí depois... Calma, isso depois da Copa... Deixa eu molhar o bico. Depois da Copa do Mundo. Tite no Grêmio. JJ bate e volta no Benfica, vai para a seleção brasileira. É um sonho. De repente, no futebol tudo pode acontecer. E eu prometi uma informação. Furacão, Atlético Paranaense, de olho em Tomás Verón Lupi, 19 anos, joia do futebol argentino, ele atua pelo Quilmes. Deve fechar com esse jogador. Será uma contratação promissora para o futebol brasileiro e também para o Atlético Paranaense, do ótimo técnico Dorival Júnior, Fabio. Boa, Cassino. Eu ia fechar com um samba. Sonhar não custa nada. O meu sonho é tão real, mas você trouxe uma informação real. Então eu convido você a participar sempre das nossas lives aqui do Mercado Fox, terças e quintas. Está aqui, ó, 11h45 da manhã, através do Twitter, do Facebook, do YouTube. Eu perdi, Azevedo, não tem problema, vai ficar publicado lá. Você clica e assiste. Se inscreve no nosso canal do Fox Sports lá do YouTube, ativa a notificação e pode seguir também a gente na grande rede. Eu, Fábio Azevedo TV e Cassino, Rodrigo _ Cassino, você encontra a gente e vai bater no papo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e, claro, pela sua participação, que é o que nos interessa sempre. Voltamos terça-feira no Mercado Fox, Cassino. Grande abraço, irmão. Valeu, abraço. 4 da tarde, tem Tarde Redondo, hoje às 16 horas do Fox Sports. Valeu, Fábio. Um abraço, gente. Estarei ligado, Cassino. Um grande abraço e fiquem agora, conectem direto na TV, no Fox Sports. Vem aí o Fox Sports Rádio. Preparem-se. Aquele mantra. Tchau.